Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade às nossas aulas das eudicotiledôneas, rosídeas. Nós vimos até o momento as rosídeas, o clado das malvídeas, e agora a gente vai ver um outro clado desse grande grupo aí de eudicotiledôneas, que é o clado das fabídeas, tá? As fabídeas compreendem todas essas ordens que eu estou circulando para vocês na tela, tá? Mas obviamente nós não vamos falar de todas, vamos selecionar algumas que são mais diversas e importantes de estudar e falar um pouco sobre a diversidade de suas famílias, a diversidade morfológica, a distribuição geográfica, tá? Vamos começar pela ordem Malpighiales. A ordem Malpighiales, ela possui como sinapomorfia apenas dados moleculares, ou seja, as novidades evolutivas que apareceram nesse clado, né, da ordem Malpighiales, que são todas essas famílias aí que a gente está vendo nesse cladograma aqui, são dados moleculares, essas sinapomorfias. Mas elas têm algumas características, né, bem marcantes, né? Uma delas é ter os estigmas secos, né? Aquela região da parte reprodutiva feminina das flores, aquela região que recebe o pólen, eles são secos, totalmente secos, né? Além disso, o gineceu ele é formado por três carpelos, então a gente vai ver, se for fazer um corte no ovário, a gente vai ver uma figura mais ou menos parecida com essa, né? Tricarpelar e trilocular, tá? Às vezes nem é trilocular, mas sempre a gente vai ter três carpelos. A gente vai ter um exemplo aqui mostrando um ovário, né, que é formado por três carpelos, porém só tem apenas um lóculo aqui, só tem uma cavidade, tá, no ovário. Tá? As famílias que a gente vai falar, que a gente vai enfatizar agora na hora de estudar Malpighiales são a família Malpighiaceae, Passifloraceae e Euphorbiaceae. Essa ordem tem, como eu disse para vocês, tem várias famílias, todas essas da imagem aqui desse cladograma, mas são 36 famílias e cerca de 16 mil espécies. Tá? Bastante, é um clado bem diverso e bem importante. A primeira família dessa ordem Malpighiales que a gente vai estudar é a família Malpighiaceae. Malpighiaceae são geralmente árvores, arbustos ou ervas, mas também tem algumas trepadeiras, tá? De Malpighiaceae, como os gêneros Heteropteris, Janúzia, tá? São todos plantas trepadeiras, são gêneros que têm indivíduos que são trepadores. Uma característica da família Malpighiaceae é ter estípulas intrapeciolares. Não sei se vocês lembram de estípulas, que é uma característica das rosídeas, né? Uma novidade evolutiva, ou seja, uma sinapomorfia, tá? Geralmente as estípulas elas ficam externas ao pecíolo e no caso das Malpighiaceae elas ficam internas, elas ficam entre o ramo e as folhas e o pecíolo das folhas, né? Então a estípula vai ficar mais ou menos nessa posição aqui, tá? São as estípulas intrapeciolares, mas elas têm uma característica muito mais, na verdade duas características muito fáceis para reconhecer essa família. Uma delas é ter as pétalas ungiculadas. O que são as pétalas ungiculadas? Ungícula quer dizer, significa unha, tá? A ungícula das pétalas de Malpighiaceae são essa parte mais basal das pétalas que são estreitas, são bem mais fininhas, né? A gente tem um lobo largo, né, alargado, e uma base bem fininha. Seria isso aqui, ungícula, essa seria a unha, né? Como se fosse uma unha de um felino, de um animal, tá? Então, quando a gente vê flores, obviamente isso não é exclusivo de Malpighiaceae, tem várias outras, mas é uma característica marcante dessa família. Tá? Uma outra característica marcante dessa família é possuir essas glândulas, pares de glândulas em cada sépala. A sépala está aqui e a gente tem essas glândulas aqui que nós chamamos de elaióforos, né? São glândulas que produzem óleos, tá? Nessa imagem aqui a gente vê esses elaióforos melhor, tá vendo essa aqui, ó? Aqui são os elaióforos, tá vendo? Olha aqui, ó, tá? São essas glândulas
que produzem óleo. Aqui, ó, tem um par, a sépala aqui, outro par, a sépala, tá vendo? É fácil reconhecer Malpighiaceae por conta desses elaiófilos. Nenhuma outra família vai ter isso, tá? O que acontece é que algumas espécies de Malpighiaceae não possuem. Algumas não simplesmente não desenvolvem e tem alguns gêneros, principalmente os gêneros africanos, eles não possuem essas duas glândulas, tá? A outra característica bonita aqui, fácil da gente reconhecer, as ungícolas. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ungícula, o lobo, olha, bem estreitinha na base, né? Então é fácil, vendo pela flor, a gente reconhece facilmente as Malpighiaceae, né? Ela tem uma frutinha também muito bem conhecida da gente, que é essa fruta aqui que parece, nessa foto, nessa figura tá parecendo uma maçã, mas não é uma maçã, essa é uma acerola, tá vendo? É a acerola, ela é pertencente a essa família das Malpighiaceae, tá vendo? São plantas bem bonitas, e tem essa importância econômica aí, né? Que se faz doce, suco com acerola, se consome, né, esse fruto. Uma outra família da ordem Malpighiales, também conhecida da gente, tenho certeza que vocês já conhecem, é a família Passifloraceae, tá? Família Passifloraceae é a família do maracujá. A gente já vai ver aí mais para frente, tá? Geralmente elas têm essas folhas lobadas e as flores, elas são muito bonitas. Eu particularmente acho as flores mais bonitas de todas as plantas são as flores de Passifloraceae. As cores são muito vistosas e elas têm essas estruturas diferenciadas aqui, que eu já vou mostrar para vocês o que é, tá? As Passifloraceae, assim como todas as Malpighiales que estão dentro dessa ordem, elas têm 3 carpelos, né? Olha aqui o maracujá. Então elas têm 3 carpelos, mas elas têm apenas um único lóculo. Então se a gente pegar um ovário ou um fruto e cortar, a gente vai ver apenas uma cavidade. Como é que eu sei que esse fruto ele é formado por 3 carpelos? Por conta da placentação. A gente tem 3 placentas aqui, ó. Tá vendo? Então tem 3 grupos de óvulos, que no caso aqui vocês estão vendo já são sementes formadas. Então a gente vai ter um aqui, outro aqui e outro aqui, ó. Tá vendo? Então, isso, cada um representa um carpelo nesse ovário, tá? Uma outra característica que eu já mostrei na figura anterior para vocês das Passifloraceae, essa flor, né, com um monte de coisa, tem um monte de informação nessa flor, tem um monte de estrutura diferenciada. O que são essas estruturas? Primeiro, o androginóforo. O androginóforo, andro quer dizer masculino, gino feminino e foro, esse óforo, ele quer dizer o que sustenta. Então seria o que sustenta o masculino e o feminino. E é exatamente isso que acontece na flor. A gente tem o gineceu, que é essa estrutura que eu estou circulando aqui para vocês com o cursor, tá? E o androceu aqui, ó, as anteras, ele é elevado nessa flor por essa estrutura que é o androginóforo, tá vendo? Tá? Ele é elevado, ele não é lá basal como na maioria das flores. Isso seria o androginóforo. Eu vou mostrar nessa, olha aqui, ó. Aqui a gente vê os estigmas e aqui as anteras, tá vendo? A parte feminina e a parte masculina é elevada, tá? Além disso, ela tem corona, que é uma corona, quer dizer coroa, né? Parece essa coroa aqui, que são apêndices que tem nessa flor, tá? Eles podem ser bem alongados assim, ou podem ser mais curtinhos, como tem nessa flor. Veja só, são espécies diferentes, né? Aqui, ó, isso aqui, tudo aqui, isso aqui é a corona, tá vendo? Os estamos estão aqui. Tá, essa aqui também bem alongada, a corona. O ovário está aqui em cima, viu, gente? Então lembre, né? Ela tem o androginóforo que eleva o gineceu. Então o ovário está aqui em cima. Olha só. Uma outra característica que também, essa não é exclusiva, tem várias outras famílias, mas também é bem característico dessa família Passifloraceae é ter arilo na semente. O arilo é o que? É a polpinha, essa polpinha amarela que está em volta da semente, isso se chama arilo, tá? Tem função, às vezes, de proteção da semente ou até de atração de um dispersor, né? Porque exala cheiro, ela pode
né, grudar num animal que vai dispersar essa semente. Então, em geral, são essas as funções de ter um arilo, tá? A terceira família é uma família super importante também, ainda dentro da ordem Malpighiales, é a família Euphorbiaceae. Euphorbiaceae é uma família muito bem distribuída no mundo inteiro, tem muitas espécies também, algumas espécies são bem conhecidas e úteis para nós. Nós utilizamos ela talvez diariamente. Tá? É da família Euphorbiaceae que se extrai o látex, né? Aquele produto, né? Aquela matéria-prima para se produzir borracha, né? Elásticos, borrachas, etc. Outros, né? Outros também derivados aí, outros produtos, tá? A gente pode fazer borracha de petróleo, né? Que é um mineral, tá? E de látex, tá? É a família de quem? Da seringueira, portanto, né? A seringueira é uma espécie amazônica, então a gente não tem ela como nativa no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sudeste, no Sul do país, tá? Mas a gente tem plantações, existem fazendas de seringueira para extração de látex. Aqui mesmo em Pernambuco a gente tem algumas fazendas na Mata Sul ainda têm seus cultivos de seringueira. Tá? Uma outra espécie bem conhecida de Euphorbiaceae é a mamona, né? Eu acho que todos vocês já devem ter visto mamona. Mamona é uma espécie nativa, porém ela é uma espécie, ela não é invasora, ela é ruderal, né? Então ela cresce muito bem em terrenos baldios e assim que sai uma clareira, abre uma clareira e cai uma árvore ou um terreno que esteja desocupado, sem que é limpado, né, que tiram a mata ou tiram a vegetação que está ali, a gente vê rapidamente crescer as mamonas, né? As sementes são facilmente dispersas e elas têm um crescimento muito rápido. Tá? Além disso, se faz biocombustível de mamona, se faz óleo, né, óleo de rícinos, tem outros usos também a mamona. Bom, como é que a gente identifica, como é que a gente caracteriza morfologicamente as euforbiáceas? Uma característica importante é que elas têm flores monoclamídeas. O que eu quero dizer com isso? Né? Ou nuas, né? Monoclamídeas é que elas têm ou sépalas ou pétalas, né? Em geral são sépalas que elas possuem. Ou nem sépala ou são aclamídeas, ou sem sépalas ou pétalas, tá? E também são unissexuadas. A gente vai ter na mesma planta flores masculinas, como aqui em Jatropha, tá? E folhas e flores, desculpe, flores femininas. Olha aqui, tá vendo o gineceu bonitinho, tá vendo? Então é uma característica, né, das euforbiáceas a gente ter sempre as flores de sexos separados, monoclamídeas ou aclamídeas, né? Sem nenhum verticilo protetor ou apenas com um desses verticilos protetor. Olha aqui a gente já vê o gineceu, já está formando fruto aqui. Então, essas são as flores femininas nessa imagem. E aqui só as sépalas, né? Porque elas são monoclamídeas. E essas aqui são as flores masculinas. Olha só como elas são diferentes. E aqui, ó, amarelinho, a gente vê que... Eu sei que é masculina porque a gente vê as anteras aqui, cheio de grão de pólen amarelinho. A mesma coisa nessa outra imagem. Olha aqui já está formado fruto, né? E onde se forma fruto? No ovário, na parte feminina. Né? Então, as flores femininas elas estão embaixo e as masculinas em cima aqui, ó, tá vendo? Então, são características de euforbiácea. O fruto nós chamamos de é um fruto tricoca, né? Que ela tem três, né, valvas assim. Então ela tem essa cicatriz que a gente vê exatamente onde estão os três carpelos, né? Então ela é uma cápsula tricoca, é um fruto seco. Tem sempre um óvulo por lóculo, ela vai ter, diferente lá das passifloráceas, que tem apenas uma cavidade no ovário, aqui a gente vai ter três cavidades,
Em cada cavidade sempre um único óvulo, né? E depois que fecunda esse óvulo, uma única semente, tá? Nunca tem dois, então é fácil de a gente reconhecer também pelo fruto. Tem essa cápsula tricoca e tem óvulos, lóculos uniovulados, tá bom? E os estiletes são sempre divididos, tá? Então a gente tem, né, e cada estilete equivale a um carpelo também, né? Olha aqui, um, dois, três, característica de Malpighiales. Uma outra, em um gênero, especialmente um gênero, mas é um gênero muito grande de euforbiáceas, que é o gênero Euphorbia, né? Aqui tem Pedilanthus e Thalassampia, mas hoje isso está desatualizado. É o único gênero, hoje esses dois gêneros foram incluídos num outro que chama Euphorbia. E nas eufórbias a gente tem um tipo especial de inflorescência, tá? Que nós chamamos de essas inflorescências, na verdade, elas são pseudantos, né? Então são falsas flores, tá? Por que falsas flores? Porque elas se assemelham com uma única flor, mas na verdade é uma inflorescência, é um conjunto de flores. Olhem essa aqui. Isso aqui é o Euphorbia mille. É uma planta que eu tenho certeza que a maioria de vocês já deve ter visto em algum lugar. Ela é muito utilizada para fazer cerca viva, para colocar nas paredes de prédios, de casas, tá? E ela se assemelha, olha, cada estrutura dessa aqui parece uma flor, né? Uma única florzinha, mas não é. É esse pseudanto, tá? Esse aqui em especial nós chamamos de ciátio, é o nome dessa estrutura. Essas duas estruturas aqui avermelhadas parecem ser pétalas, mas na verdade não são, são brácteas, tá? Elas têm a função de proteção das flores também. E as flores estão bem no centro aqui, ó, nesse miolinho aqui. E aqui a gente tem pelo menos três flores, tá bom? As eufórbias, elas também elas têm uma forma, algumas delas, né, têm formas cactoides. O que quer dizer isso? Que elas parecem cactos, tá? Algumas eufórbias elas são cultivadas e vendidas, comercializadas como cacto. E aí vocês podem me perguntar, como é que eu vou saber isso? Como é que eu sei diferenciar uma eufórbia de um cacto se elas são tão parecidas? Primeira coisa, gente, vocês têm que lembrar as características que eu já falei para vocês. Né? Veja as características reprodutivas, reconheça as características das cactáceas, reconheça as características das euforbiáceas, tá? E aí vocês vão saber. Mas aí tem características reprodutivas que na hora que você vai ver, tá no campo, ou vai estar vendendo no supermercado, não tem lá uma flor, uma inflorescência. Como é que eu sei? Nas eufórbias dá para saber facinho, porque elas têm látex, né? Se a gente arrancar um pedacinho de uma folhazinha ou do caulezinho, vai começar a sair um látex leitoso, né? Ele é branquinho. Os cactos não possuem látex, então é fácil a gente reconhecer dessa forma. Agora a gente vai falar da ordem Rosales. Né? É uma outra ordem bem importante, com vários representantes conhecidos e importantes para a gente, né? Úteis, que eu digo, né? Na questão de importância. A Ordem Rosales, ela tem cerca de 10 famílias, né? Ela tem cerca, não, ela tem 10 famílias e ela tem cerca de 6.300 espécies, né? É uma ordem também relativamente grande, né? Em comparação com várias outras com pouquíssimas espécies, tá? A família que leva o nome, né, na verdade, que doa seu nome para a ordem, né, é a família Rosácea. É uma família cosmopolita, a gente vai ter no mundo inteiro, né, com exceção do continente antártico. E é a família das rosas, assim como diz o nome, né? E de várias outras frutas que a gente conhece também, tá? Elas são bem, as florzinhas em geral sempre são assim bem branquinhas, né? São pouquíssimas, são mais coloridas, com muitos estames, tá? E o fruto sempre é uma baga comestível, as rosáceas, né? Elas podem ser formadas, né, o gineceu com um único carpelo, a flor bem branquinha, formando um hipanto,
tá? Que é essa estrutura que vocês estão vendo aqui, que parece um copinho, né? Essa é uma flor que está cortada ao meio. Então imaginem que se a gente tem a outra parte da flor aqui na frente, eles formam um copinho, né? Esse panto, ele é formado pela fusão da base das sépalas, dos estames, né? E do receptáculo. A gente também tem nessa família Rosaceae, né, um gineceu com vários carpelos, né? Como vocês já viram aqui, né? É uma família, né, a família do morango, tá? Essa é a florzinha, né, fragária, que é a florzinha do morango. É isso aqui que vai dar origem ao morango. Olha só que interessante, tá? Cada pontinho desse aqui amarelinho é um carpelozinho desse aqui, ó. Se a gente tem vários carpelos, vocês estão vendo, com uma sementinha dentro, tá? E o morango, essa estrutura suculenta que a gente come, ou faz suco, ou faz doce, o morango é esse eixo aqui que vai segurar os carpelos, né, que está ali suportando os carpelos, né? É um eixo que faz parte do receptáculo floral. Olha só, isso aqui na verdade é o que vai dar origem a esse fruto suculento vermelho, né? Depois de fecundadas as sementes, né, a flor cai as pétalas, né, cai todos os estames e tal, e vai ficar, né, fica até as sépalas aqui, ó. Isso aqui são as sépalas, tá? E isso que vai dar origem ao morango que a gente come, né? As flores elas podem ser perígenas, né, com ovário súpero, vocês estão vendo? Ou hipógenas, elas podem ter ovário ínfero também. Então, em rosácea a gente tem uma grande variedade, né, de morfologias. Né? Em geral, a gente tem sempre que uma família ela tem sempre ovário súpero ou ovário ínfero, mas no caso das rosáceas não, né? A gente tem aqui, né, um ovário súpero, com a flor perígena, né, ele é súpero com hipanto, e aqui a gente tem um hipantozinho também formado, mas muito mais curto que esse hipanto grande, porque o ovário ele é o quê? Ele é ínfero, olha só, é uma flor que nós chamamos de epígida, tá? Então a gente sempre tem, as sementes são bem, tem um embrião bem grande, né, com pouco endosperma, e essa família ela é muito conhecida por várias frutas que a gente consome, né? Como vocês já viram, o morango, também a maçã, como vimos no primeiro slide, tá? A pera também a cereja também é dessa família, a amêndoa, o pêssego, né? Então a gente tem bastante representante conhecido, útil, que faz parte da nossa alimentação saindo dessa família. Porém, rosácea, embora a gente tenha representantes que sejam nativos, ela é muito mais diversa em regiões temperadas, é muito mais diversa também, né, no Velho Mundo ou no hemisfério norte, como nos Estados Unidos, em regiões mais frias ou até na Europa, tá? E também no Oriente Médio a gente tem bastante rosácea, né, como várias outras frutas aí. Tá? A gente aqui não tem muita fruta nativa dessa família rosácea. A gente vai ter outras muito mais gostosas, inclusive. Tá? Uma outra família ainda dentro de Rosales é Cannabácea, tá? Cannabácea é a família da famosa cannabis sativa, que vocês podem conhecer também como maconha, tá? Isso eu coloco esse slide porque esse é um debate que está acontecendo bastante agora na sociedade, porque a maconha ela é feita o uso recreativo dela, ela é utilizada como um entorpecente, né? É uma planta que é ilegal de ser cultivada e de produzir esse entorpecente, né? De utilizar, geralmente se fuma, tá? Porém, a cannabis sativa ela tem muito mais a nos oferecer do que simplesmente um uso recreativo, tá? A cannabis sativa atualmente ela é utilizada como um fármaco, né? Então, em vários países bem desenvolvidos, inclusive muito mais desenvolvidos que nós, essa planta já foi liberada, pelo menos, tá, para o uso medicinal. Tá? Então, ela é utilizada para tratamento de convulsões, para pessoas epiléticas, pessoas em estágio terminal de câncer. Ela abre o apetite,
ela é utilizada também no tratamento de depressão, de ansiedade, então ela tem muito, muito, né, a nos oferecer do que além dessa do uso recreativo. Eu diria que o uso recreativo é o mínimo, né? Na verdade não é nada perto do que ela tem de benefícios para a gente, para a humanidade. E esse debate ele está ocorrendo agora, né, no Brasil principalmente, né, em alguns países mais desenvolvidos, como eu já disse para vocês. Isso já é caso passado, a cannabis ela já é utilizada como medicinal e tem trazido benefícios. Em alguns países, inclusive, liberaram o uso recreativo, isso também trouxe benefícios, principalmente para a economia, tá? E no Brasil hoje se debate para o uso medicinal, não para o uso recreativo, tá? Isso está tramitando no Congresso, na Câmara dos Deputados, né? Então é importante que apresente ela para vocês. É uma planta, pertence a uma família, uma ordem e traz benefícios para o homem também e para as mulheres também. Tá. Uma outra família, essa é uma família também bem interessante, conhecida da gente, é a família Morace. Tá? Família Morace ela é facilmente reconhecida porque ela tem uma estípula terminal. Tá? Lá no final do ramo ela tem uma estípula, essa aqui é até pequena, tem umas que são muito grandes. Tá bom? Elas também, assim como as euforbiáceas, elas possuem látex. Tá? As flores geralmente são monoclamídeas, também como parecida com as euforbiáceas, né? Elas têm os sépalas, ou sépalas ou pétalas, em geral são sépalas, e também são unissexuadas, tá? Muito parecida, então elas têm essa convergência, mas é uma família completamente diferente, de outra ordem, e tem um monte de outras características bem diferentes, e tem história evolutiva completamente diferente das euforbiáceas, tá? Aí, dois representantes aí bem conhecidos da gente, né? A fruta-pão, não sei se vocês conhecem, né? A fruta-pão, ela é dessa família Morácea, e a jaca, né? A jaca tem certeza aí que quem não comeu, mas já viu, né? A gente tem até nome de bairro em Recife, a gente tem nome de cidade em Pernambuco com o nome da planta, que é jaqueira. Então, provavelmente vocês já viram aí a jaca, né? Outra bem conhecida também é a amora. Não sei se já comeram, a gente tem inclusive dentro da universidade vários pés de amora, tá? Mas as pessoas não deixam amadurecer os frutos e já comem. É uma fruta bem suculenta, bem gostosa, se faz doce, se come assim in natura, é uma delícia, tá? E outra é o ficus, né? O figo, se vocês conhecem melhor, talvez como figo, né? O gênero do gênero Ficus. E o interessante do gênero Ficus é que ele tem um ciclo de vida, de reprodução, um ciclo reprodutivo bem interessante. O Ficus ele sempre é dependente de um animal, uma vespinha, para poder fertilizar suas flores, né? O ficus ele tem uma uma inflorescência que parece com um fruto. Deixa eu mostrar nessa figura anterior aqui. Opa, só um minuto. Aqui. Tá vendo essa estrutura aqui? Isso aqui parece um fruto, né? Parece um frutinho, mas isso aqui na verdade é uma inflorescência. Olha só, é uma inflorescência que nós chamamos de cicônio. Esse cicônio, né? Então aqui eu peguei um cicônio, dividi ele ao meio, fiz um corte. E aqui a gente tem o que? Estou mostrando o que para vocês? Ele tem flores muito pequenas dentro dele, tá? No ápice dele a gente tem flores masculinas, que são as flores estaminadas, e em toda a outra região, né, na parede desse cicônio, a gente vai ter flores femininas, tá? Essas flores femininas, elas possuem, elas são aclamídeas, assim como as flores masculinas, e elas ficam bem abaixo, tá? Como é que funciona a polinização desse cicônio se ele fica fechadinho, né? Se as flores elas não ficam expostas? Prestem atenção que aqui no ápice, tá vendo? A gente parece que tem umas cerdas, tá? Então isso aqui é uma abertura, isso serve justamente para um animalzinho entrar aqui. E esse animalzinho geralmente são vespas, tá? As vespas elas entram lá nesse fruto, elas entram para se alimentar, elas nesse fruto não, desculpa, nessa inflorescência, nesse cicônio,
E elas entram também para ovodepositar, elas para se reproduzirem também. Então existe aí uma cooperação, existe uma coevolução entre os ficus e essas vespas, tá? O que que acontece, né? A vespa ela entra lá dentro do cicônio, bota seus ovinhos, os ovinhos vão, né? Aqui, ó, a gente está vendo aqui ela ovo depositando, né? No que ela entra, ela já passa pelas flores masculinas, tá? Carrega pólen com elas, depositam lá seus ovinhos e saem e vão em outro cicônio. Quando elas vão em outro cicônio, elas já têm o pólen dessa, elas já fecunda, né, fertiliza um outro cicônio. Ao mesmo tempo, a larvinha ela se desenvolve lá na parede, né, o ovo eclode, ela se desenvolve, ela se alimenta ali desse cicônio e depois elas saem levando também, né, ou dispersando semente, né, porque ela come as sementinhas que foram fertilizadas pelas vespinhas que entraram, tá? Então tem todo um ciclo aí, ela é toda uma coevolução, uma codependência tanto do cicônio quanto da vespa aí, né? Bom, gente, por fim, a última ordem que a gente vai falar, ela tem uma ordem com poucas famílias, né? Uma ordem com 4 famílias, e a gente só vai falar de uma única família nessa ordem, que é talvez a família mais importante na alimentação humana, tá? Juntamente com as gramíneas, lá em Monocotyledôneas, as fabáceas, elas são super importantes na alimentação, tá? As fabáceas, elas é uma família mega diversa, tem 24 mil espécies, 946 gêneros no mundo, é muita coisa, tá? Lembrando que a gente tem viu nessa aula, famílias com 6, com 6 mil, com 8 mil espécies, as fabáceas têm. A gente viu ordem, às vezes, com 6 mil, 8 mil espécies. Fabáceas tem 24.500 espécies reconhecidas. Tá? No Brasil são 2.800, né, um número altíssimo também, né, dentro de 222 gêneros. E ela é super mega representativa, ela é mega diversa na Caatinga, tá? Nesse ambiente mais seco, não só em Caatinga e Cerrado também, mas na Caatinga ela é a família com o maior número de espécies, né? Ela é muito importante para a Caatinga, tá? Tem aí cerca de 620 espécies, é muita coisa, tá? Elas são facilmente reconhecidas por terem as folhas compostas. Olha aqui, a gente tem as folhinhas compostas, tá vendo aqui? Tá? Olha aqui também as folhinhas compostas, né? Uma folha com vários folíolos, tá? E tem pulvinos nessas folhas, né? Os pulvinos são essa parte no pecíolo, tá vendo aqui tem uma folha, olha só. E aí na base dele, peguei aqui em detalhe, a base tem essa região mais inchada aqui, ó, mais gordinha, tá vendo? Isso aqui é o que nós chamamos de pulvino, né? Tem mais células aí. O pulvino ele é importante para dar movimentação, né? Como se fosse uma articulação dessas folhas. Tá? Então a gente sempre vai ter pulvino nas leguminosas. Folha composta com pulvino, sempre a leguminosa, né? O fruto é uma vagem, tá? Aqui a gente tem o ovário, vocês estão vendo aqui. Aqui é uma florzinha que caiu as pétalas, tá? Do jatobá, olha aqui o jatobá. Hymenaea stignocarpa. Tá? E aí caiu, e aqui vocês estão vendo aqui tem o frutinho, o fruto não, desculpa, o ovário que vai se desenvolver no fruto. E o fruto que nós chamamos, né, biologicamente de legume, tá? Lembrando que a gente também chama outros vegetais de legumes que, na verdade, biologicamente, eles não são legumes, eles são legumes popularmente. Por exemplo, a cenoura, é, a batata, a berinjela, nós todos chamamos isso de legumes popularmente, mas biologicamente isso não é legume. Legume é um termo biológico para esse tipo de fruto que é a vagem, sabe? A vagem de ervilha, a vagem de feijão, tá? Tudo que tem vagem é um legume, é um fruto legume. E esse fruto
Em geral, ele é formado por um único carpelo, na verdade, uma única folha carpelar com placentação marginal. Como a gente está vendo aqui, ó, aqui são os óvulos, os dois óvulozinhos, tá? É como se eles tivessem se fechado, tá? A gente tem, tradicionalmente, isso já mudou, mas eu vou falar dessa maneira para vocês, para a gente não embolar muito as coisas, mas quem tiver mais interesse pode pesquisar sobre. As fabáceas tradicionalmente eram reconhecidas, classificadas em três subfamílias, né? A primeira é Cesalpinoide, o nome dessa subfamília aqui. Tá? A gente tem uma segunda subfamília Mimosoide, lembrando, gente, mais uma vez, que isso era uma classificação tradicional que vem mudando com os novos estudos filogenéticos. Quem tiver interesse pode pesquisar mais, tem já isso facilmente na internet a gente acha, ou se não me pergunta, né, me faz um comentário no Classroom que eu passo o texto para vocês lerem, tá? A segunda mimosoide e a mimosoide facilmente a gente reconhece porque ela tem essas inflorescências que parece também uma única flor com os estames bem alongados, né? Então parece uns pomponzinhos assim, parece uns tufos, né, de cabelinho. Tá? Então é fácil a gente reconhecer. Então, viu folha composta com pulvino, isso aí é dessa família mimosoide. Olha só. Elas têm um gênero que é bem representativo na subfamília mimosoide, que é o gênero Inga. Né? Vocês podem conhecer como ingá, que é essa frutinha aqui, ó, o ingá mirim, né? Isso aqui a gente come, né? A gente come o quê? Na verdade, a gente come o arilo, que é essa estrutura que parece um algodão. A semente é o que está dentro, ó. O arilo, esse algodão, ela cobre a semente. É a mesma coisa como no maracujá. Lembra que o maracujá tinha arilo? As leguminosas também têm arilo. Se vocês, quem já debulhou feijão, sabe que também tem arilo no feijão. Isso é uma característica também das fabáceas, né? Das leguminosas. E aqui, ó, um fruto legume. Vejam só, um fruto bem grande. Esse senhor aqui, ó, peguei o fruto enorme dessas ingas, assim, são bem grandes, assim, podem produzir legumes enormes, tá? O grão de pólen das mimosoides, eles são reunidos em políades, né? É diferente das orquidáceas que estavam em políneas, né? Políades são só conjuntos de grãos de pólen normal, assim, ele não tem nenhuma outra estrutura, tá? E a subfamília mais diversa dentro das Fabaceae, né, é a família que a gente pode chamar de Papilionoide ou de Faboide, né? Tá dentro dessa família aqui a maior parte dos alimentos, né, que a gente extrai dessa família e que eu vou mostrar para vocês, tá? Mas antes de falar, na verdade, eu queria mostrar para vocês a morfologia dessa subfamília que é bem interessante, né? Elas têm flores com pétalas completamente diferenciadas e são zigomorfas, né? A gente tem uma simetria bilateral, isso quer dizer zigomorfa. Aqui eu peguei uma florzinha dessa aqui, ó, e separei todas as pétalas que elas têm, né? Então elas têm uma pétala enorme, grande como essa aqui que vocês estão vendo, que a gente chama de estandarte, tá? Tem pétalas menores que nós chamamos de asa, tá? Tem uma pétala maior e central, que é essa aqui, ó. As asas seriam essas duas aqui, uma asa 1 e asa 2, e a gente tem outras duas pétalas aqui que formam aqui essa, né, essa estrutura que nós chamamos de carena. Então, por conta dessa diferença da morfologia das sépalas, né, a gente dá nome das sépalas, não, desculpa, das pétalas, a gente dá nome diferente para essas pétalas, tá? O fruto, geralmente, é um legume, como aqui no tamarindo, olha só, o tamarindo também é uma fabácea, tá? Mas ela pode também ser um craspédio, que parece um legumezinho em forma, né? Parece um legume, só que o craspédio ele solta essas partes aqui, tá vendo? Ele é destacável, tá? Olha aqui ele mais em detalhe. E quem nunca viu esse frutinho aqui, já deve, né? Quem passou já em algum terreno com uma grama um pouquinho mais alta,
né, um terreninho baldio, até no jardim do CCB, já deve ter visto, né? Aqueles carrapichos que ficam grudados nas pernas da gente, nas calças, tal, que aqui ele tá bem aumentado, né? E eles ficam, né? Esse carrapichozinho, ele se gruda porque eles têm esses tricomas aqui, uns sinados que parecem ganchos, né? Isso que se agarra, né? Na perna, no tênis, na calça, tá? Isso aqui que vai fazer com que os craspédios eles se agarrem. Para que serve isso? Para dispersão. Isso é uma estratégia de dispersar as sementes, né, desses frutos, tá? E geralmente é dispersado por mamíferos. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre essa segunda parte de rosídeas. Espero que tenham é, entendido, visto bem as plantas, e é importante falar para vocês que a fixação desse conteúdo ela vai apenas vir depois que vocês pegarem o material, os livros e lerem também, né? Só a aula ela não é suficiente. Então, boa, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Independente da hora que vocês estejam vendo essa aula. Espero que tenha sido muito proveitosa para vocês.